A paz do Senhor, meus queridos irmãos, Sociedade de Pernambuco. Estamos aqui na cidade de Caruaru, em frente ao templo central da nossa igreja Assembleia de Deus aqui. Não é? Uma igreja séria, uma igreja de história, uma igreja que começou com oração, uma igreja que permanece de pé, porque é um grupo de homens e mulheres de Deus orando. Povo simples, porque se dependesse da liderança atual da nossa igreja, a nossa igreja já teria caído, porque Deus não compactua com o pecado. Nós estamos aguardando um grupo de irmãos que estão vindo de Recife, já passaram em várias cidades, estão vindo aqui para Caruaru, hoje dia 25 de setembro de 2021. Os irmãos estão vindo com faixas que fazem perguntas ao presidente senhor Ailton José Alves. Presidente este que, inclusive, quando há meses atrás veio dar posse ao seu filho, o gestor Ailton Júnior, aqui na cidade de Caruaru, usou o púlpito da igreja para chamar os homens de Deus e mulheres de Deus que estão fazendo o trabalho que Jesus fez, o trabalho que os apóstolos fizeram, que é denunciar o pecado. Esse gestor gastou mais de 30 minutos no púlpito da igreja, ofendendo as igrejas presbiteriana, batista, católica, inclusive dizendo que não se concebe a ideia, não se admite um presbítero da Assembleia de Deus ensinar os seus filhos para serem presbiterianos ou batistas. Algo que impactou muito a comunidade evangélica. Não é isso, mas nós entendemos de que o presbítero é aquele homem que governa bem, que cria seus filhos para servir a Deus. Não é isso? Não se admite que um presbítero crie os seus filhos para ser batista ou presbiteriano ou católico. Ele tem que criar os seus filhos para serem assembleanos, porque ele é presbítero da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Fora isso, ele fez questão de falar cheio de ira, como é o seu costume, não é, ofendendo a igreja, chamar de... O servo de Deus trabalha 20, 30, 40 anos no ministério, nunca deu um mau exemplo. Aparece um canalha e diz que o pastor fez isso, que o pastor fez aquilo, e tem gente na igreja que fica, olha o fulano passando, olha o fulano passando, você é igual a ele. Desqualificados, né? Ele usando outras palavras, ele quis exatamente desmoralizar quem lê Bíblia, quem ora e quem está denunciando os seus desmandos. Infelizmente, nós temos uma geração de obreiros, não é, medrosos, obreiros acovardados, que se deixam humilhar, se deixam ser desmoralizados por homens que há muito tempo Deus retirou dele a unção e a graça, permanecem no poder. Como alguém pergunta, mas como pode, não é, esses homens permanecerem à frente da igreja? Meus queridos irmãos, Deus ele tem o seu tempo. O nosso objetivo aqui, o objetivo dos irmãos que estão denunciando, não é atingir pessoas, não é atingir a pessoa do presidente da igreja, do pastor fulano tal, não, mas atingir o pecado cometido por esses homens. Que Deus abençoe a todos, aguardemos logo mais, os nossos irmãos estarão aqui com as faixas, mostrando e perguntando ao presidente Ailton José Alves por que tantos desmandos, por que tantos desvios, e que tudo seja para a glória de Deus. A paz do Senhor a todos. Milionário. E Jesus disse, quando ajuntares tesouro, juntai no céu. Tu tá juntando tesouro no céu, tu tá juntando tesouro aí, no outro Center aí, no Casa Estelita. Tá juntando tesouro em Gravatar, em fazenda em Gravatar. Tu tá juntando tesouro, sabe aonde? Nos Estados Unidos, que teu filho tá lá. Aquele que mexeu com a menina na rádio, eu tô sabendo de tudo. Esse presbítero, nos encontramos lá na frente do Templo Central, e ele começou a conversar comigo e disse, contando algumas histórias, e depois desabou no choro. Josué, eu estou, Josué, esquecido em Lodebar. O Ailton José Alves, meu irmão, ele me disse, meu irmão, que ia pisar no meu pescoço e separar a cabeça do tronco, e a bota dele era pesada e só tirava quando sangrasse. Por que, irmão Manassés? Isso, olhe, Josué, eu num programa de rádio fiz uma denúncia sobre o adultério do filho dele, o adultério. E disse no rádio que era verdade, e quando ele soube disso, me oprimiu, me perseguiu, me afastou de tudo, e eu fui quase como que obrigado para ficar de bem, tive que pedir um perdão na Santa Ceia e dizer que o que eu falei na rádio não era verdade. Eu conversando com outro obreiro que foi do Templo Central, e esse obreiro era diácono, eu conheci também em 2009 e conversando com ele hoje,
Falei que não ia citar o seu nome, ele já saiu, já está em outra denominação. Mas, irmãos, a coisa é tão grave que sobre ele me disse que dirigia uma Kombi do Templo Central. E naquela época, ele carregando algumas pessoas, tinha uma determinada serva do Senhor, uma jovem irmã, que disse: olha, eu tenho absoluta certeza que o Júnior, o Ailton Júnior, esse que foi pastor, vice-presidente da igreja agora, há muito tempo, que agora está em Cuba, ele engravidou a secretária dele na rádio. Então, isso aí, o diácono me falou, esse presbítero que acabamos de sepultá-lo aqui em Santo Amaro me falou também isso em 2009, e hoje o diácono, ele falou essas verdades. A irmã disse para mim dentro da Kombi que o Ailton Júnior havia engravidado a sua secretária. E o pior, a história que todos sabem é que essa pessoa ainda existe, tem um filho, e que é paga a preço de ouro. Pastor Ailton Júnior, pastor desta igreja, é verdade que o senhor tem um filho fora do casamento? E se ele já tem mais ou menos 20 anos de idade? Se for verdade ou não, nós gostaríamos, como membros da igreja, congregados e frequentadores da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, o senhor tem condição de dizer se é verdade o que estão dizendo, que o senhor tem um filho fora do casamento, e o senhor tem condições de continuar à frente dessa igreja, sendo acusado de uma prática dessa? Pelo menos venha e se explique. Ainda sobre aquela pergunta que nós dirigimos ao gestor Ailton Júnior, vice-presidente da igreja, sobre se é verdade ou não, se ele tem um filho fora do casamento, porque isso é uma sombra que vem perseguindo a nossa igreja há muitos anos, e nos chegou várias informações de Recife, e nós queremos narrar aqui essas informações, que na época, na região do Jordão e na congregação da antiga Benfica, houve algumas reuniões. Foi uma denúncia feita por um diácono da igreja, em que houve várias reuniões. Houve uma comissão composta pelos seguintes pastores, e aí nós queremos perguntar a esses pastores: pastor Samuel Oliveira, à época, pastor Omena e o pastor Simas Dias, pois o presidente Ailton José Alves disse que ia formar uma comissão para ouvir o seu filho. E essa comissão deve ter confeccionado uma ata. Essa ata nunca foi lida para o corpo de obreiros da igreja, Inclusive, há uma outra informação de que o Ailton Júnior pediu perdão à diretoria da igreja. Se isso for verdade, que eu não quero acreditar, mas se for verdade, foi tudo errado, tudo foi feito errado, às escondidas, porque se há um pecado, pede-se perdão e é disciplinado. E não é jogado fora não, como Ailton tem feito com muitos obreiros. É tratado à luz da Bíblia. Tá ok, irmãos? E posteriormente, após essa comissão, houve uma reunião com alguns obreiros em que Ailton José Alves disse o seguinte, abre aspas: irmãos, aquele assunto já foi resolvido. Pronto. Então a gente vê algo que é recorrente na postura do presidente Ailton José Alves. Quando ele quer esconder alguma coisa, simplesmente foi resolvido, está encerrado aqui e acabou-se. Mas a Igreja Assembleia de Deus Pernambuco é uma igreja séria, uma igreja que a maioria dos obreiros são sérios, os membros são sérios e querem conhecer a verdade, porque várias tentativas foram feitas, e eu quero dizer o seguinte: ai do obreiro, principalmente o obreiro que dirige campo, que chegar no gabinete de Ailton Júnior ou de Ailton José Alves e tratar esse assunto, porque ele será perseguido. Ailton colocará a sua bota pesada, como ele diz, no pescoço do irmão. Tá bom, meus irmãos? Então vamos ler a Bíblia, tá bom? Vamos viver a Bíblia, à luz da Bíblia, e trazer os fatos, a verdade, porque a igreja não pode viver nas sombras, fazendo de conta que nada aconteceu e levando as coisas de qualquer forma. A igreja do Senhor, a igreja é santa, e ele tem ciúme dela. Nós estamos perguntando mais uma vez a Ailton Júnior: é verdade ou não é? Pastor Omena, pastor Samuel Oliveira, pastor Simas Dias, onde está a ata? O que foi, na verdade, que Ailton Júnior confessou ou pediu perdão ou não para os senhores?